A Embrafilme foi fechada em 1990, né, para ser mais exato, no primeiro ato do presidente, então eleito, Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo povo, depois de Jânio Quadros. Mas a crise da Embrafilme vinha de muito, muito antes. A gente já pode pensar que ainda no governo João Batista Figueiredo, ou seja, ainda durante a ditadura militar, a Embrafilme já começa a sua crise. Tá? Essa crise decorre de muitos fatores, eu só vou resumir alguns. Tá? O primeiro, claro, a grande crise econômica brasileira, que já data do final dos anos 70 e se aguça nos anos 80, que levou ao Estado a entrar numa crise econômica tremenda. Agora, há também causas mais relacionadas com as próprias lutas dentro do ambiente cinematográfico. Porque com digamos assim, o afrouxamento da ditadura militar, na primeira metade dos anos 80, setores, e eu cito evidentemente os exibidores, os distribuidores de filmes estrangeiros, mas setores que antes, digamos, não eram tão agressivos no seu conflito com a política cinematográfica brasileira, passaram a ficar mais agressivos. E tanto os exibidores como os distribuidores de filmes estrangeiros, por exemplo, fazem uma verdadeira batalha judicial contra uma série de medidas, de políticas públicas, legislação principalmente, cobrança de impostos, etc., que eram relativas a eles e que mantinha a Embrafilme. Além disso, você teve nos anos 80 também uma diminuição geral do mercado cinematográfico, com a crise econômica, etc. As pessoas iam menos ao cinema. Isso também afeta, claro, os cofres da Embrafilme. Então é uma situação da Embrafilme muito difícil, porque o seu orçamento diminuía progressivamente, por vários fatores, que eu tentei resumir aqui um bocado. Por outro lado, você tinha uma demanda cada vez maior, de mais cineastas tentando acorrer a Embrafilme. E claro que ela não atendia a todos. E isso, evidentemente, gerava N conflitos. Então o que ficou foi uma produção subsistindo na base do curta-metragem e de alguns pouquíssimos longas que eram feitos filmes pornográficos continuavam sendo feitos durante alguns poucos anos, isso tinha algum mercado, mas de forma cada vez mais precária os próprios filmes. E também você tinha um outro filme que era ou por algum apoio de alguma prefeitura, ou de algum governo do estado, ou algum dinheiro que se pegou sabe Deus de onde, mas numa produção muito, muito pequena em termos numéricos, que não tinha a menor repercussão de público. Entendeu? Isso, vamos dizer, se estendeu até 94, 95, que é quando o quadro começa a mudar lentamente. O que acontece é claro, os cineastas se veem numa situação, um meio cinematográfico muito difícil e passam a pressionar o governo pela criação de novas estruturas. Né? Os cineastas conseguem, aos poucos, em prefeituras, em governos de estado, a criação de algumas estruturas que evidentemente não se comparavam à Embrafilme, mas que foram importantes. E já no governo Itamar Franco vai ser sancionada a lei do audiovisual, que é uma lei de incentivo. E a produção, a partir daquele momento, retoma numericamente, não em números muito expressivos, mas você passa a ter o que se chama hoje em dia, né, se chama de retomada do cinema brasileiro. Essa retomada é, no fundo, o número de filmes de longa-metragem passa a aumentar a produção desse número de filmes e eles passam a ser lançados comercialmente. A situação muda de figura porque você vai ter muito mais recurso, recurso financeiro, um órgão muito mais forte para atuar junto ao mercado. E aí a produção, de fato, aumenta muito numericamente. A produção brasileira, hoje em dia, é muito expressiva numericamente, de longas-metragens. E em relação ao público, não é lá aquela maravilha, está longe de ser, mas você consegue um mínimo aí de presença do cinema brasileiro no seu próprio mercado, que é essa presença que a gente tem, hoje em dia tem desde os anos 2000, né? Essa presença que varia entre 12% e 14%, tendo alguns anos de pico. No caso brasileiro, a Cinédia, fundada pelo Adhemar Gonzaga em 30, no fundo, quando é criada, ela, digamos assim, a ideologia de fundação da empresa era totalmente calcada numa ideia de imitar o Studio System tal como ele tinha sido constituído em Hollywood. Agora, uma coisa é o intuito, o ideal. Na prática, essa tentativa de emulação do Studio System pela Cinédia se realizou muito, muito parcialmente. Talvez no sentido principalmente da produção, porque você tinha um estúdio muito bem construído, com equipamentos modernos, uma tentativa de divisão do trabalho, né, na feitura dos filmes. Nesse sentido, nesse sentido de equipamentos, de uma técnica,
se tenta emular Hollywood o Ademar Gonzaga tenta lidar com isso. Agora, ele não emula outras características do Studio System, ligadas, por exemplo, à questão da comercialização do cinema. Na Argentina, o quadro é muito diferente, né? No caso da Argentina Sonofilme, que foi a principal produtora de cinema nesse período na Argentina, o fundador dela não era um jornalista, né? Dom Ángel Dentasti era um homem do comércio. E esse homem, de fato, claro que ele tem uma ideologia, todo mundo tem uma ideologia, todo mundo tem uma forma de pensar, mas, digamos assim, a ideologia dele, a forma de pensar dele, acho que está menos ligada a uma necessidade de imitar o cinema norte-americano e muito mais de especular o que o público argentino está sedento ali no início dos anos 30. Para resumir um pouco, esses trabalhos que eu estou escrevendo agora, que se relacionam muito sobre o cinema clássico brasileiro e argentino, a relação entre eles, etc., vem, digamos assim, num conjunto de trabalhos, que não é só o meu, evidentemente, que estão investigando tanto o cinema silencioso brasileiro e da América Latina, como o cinema clássico, e tentando compreender numa dimensão mais ampla essas cinematografias. Não só como uma mera imitação do cinema americano, entendeu? E uma imitação que, na realidade, deu meio errado do cinema americano. É muito mais do que isso, é mais complexo do que isso.